Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo irei falar sobre o continente africano. Pessoal, vocês sabiam que a África não é um país? A verdade é que a África ela é um continente. A África, pessoal, é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior, com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando assim 20% da área continental da Terra. E é o segundo mais populoso, com mais de 1 bilhão de habitantes. A África, gente, é conhecida pela sua pluralidade de étnica e cultural, e por meio de uma história milenar é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais como miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo. A África ela é formada por 54 países. A maior parte deles foram colônia europeia durante os séculos 19 e 20, principalmente dos países da Grã-Bretanha, França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Espanha e Itália, além dos 54 países, há 7 territórios independentes. Estima-se, pessoal, que existe mais de 1.500 idiomas e dialetos sejam falados na África, provenientes dos povos originários. Além dos idiomas árabe, inglês, francês, português e espanhol. Os países africanos, eles se dividem em 2 grupos principais: o norte da África e a África subsaariana. A divisão teve o intuito de analisar e observar de maneira toda a biodiversidade do continente e as diversidades. Ainda, os 2 grupos principais se dividem em sub-regiões
denominadas de África Central, caracterizada por ter como limite o Oceano Atlântico, localizado a oeste e leste, regiões montanhosas. Além disso, é banhada por diversos rios, possui altas temperaturas, a umidade do ar é elevada, o clima tropical é predominante da região e a presença de savanas. Dessa forma, os países da República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Angola, Chad, Camarões, República do Congo fazem parte do território central. Agora, pessoal, a África Meridional. É caracterizada pela presença de planaltos. O clima que prevalece é o tropical, o desértico e o mediterrâneo. Além disso, possui vegetação de savanas, estepes e florestas. Dessa forma, o território pode ser dividido em duas partes, sendo uma muito rica em mineração, com a presença de ouro, cobre e crômio, e a segunda parte é caracterizada pela agricultura, como atividades de plantações de cana-de-açúcar, café e fumo. Assim, os países que fazem parte dessa área são a África do Sul, Botsuana, Comores, Lesoto, Ilhas de Madagascar, Malawi, Moçambique, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. A África Setentrional que essa daqui da imagem, pessoal, é a maior região quando o assunto é área territorial. A divisão da população se caracteriza por ser heterogênea e por concentrar-se nos lugares com maior umidade. Desta forma, a atividade mais desenvolvida na região é a mineração, sendo voltada para a exportação. Assim, por condições climáticas, pessoal,
A agropecuária não é tão desenvolvida nesta parte do continente. Porém, apenas na região do Vale do Rio Nilo é que a agricultura encontra formas de se desenvolver com a presença do solo fértil devido ao rio. Assim, os países que fazem parte desta região do continente africano são Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia. Agora, a África Ocidental é a região localizada entre o conhecido deserto do Saara e o Golfo do Guiné. Nesta parte do mapa, pessoal, físico, a gente pode ver a parte do deserto do Saara. E toda a extensão dele. O clima predominante é o equatorial. Possui vegetação de savanas e florestas. A maior parte da população se concentra no sul da região, pois as condições oferecidas pelo deserto do Saara são as mais favoráveis. A atividade econômica é baseada na agricultura, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, cacau e banana. Logo, os países que fazem parte deste continente são Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe e Togo. E por último, temos a África Oriental. Está localizado entre a bacia hidrográfica do Congo e o Oceano Índico. Caracterizada pela presença de montanhas, vulcões e lagos. O clima predominante é o tropical, tendo a vegetação equatorial, savana e de estepes as mais comuns. Ela apresenta áreas desérticas. Voltado para o mercado de exportação, a economia é concentrada na agricultura. Assim, produção de
café e algodão são frequentes. Além disso, é a região que apresenta índices de desenvolvimento baixos e variados problemas sociais. Os países que fazem parte dessa região do continente são Burundi, Djibouti, Eritreia, Quênia, Etiópia, Ruanda, Somália, Tanzânia e Uganda. Falar um pouquinho agora, pessoal, da história da África, né? A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria e também possibilitaram o estudo da evolução humana. Estima-se que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceu os povos egípcios. O continente foi colonizado por povos europeus como os espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo pelos europeus a fim de realizarem o trabalho escravo. A África, gente, ao longo da sua colonização, foi dividida segundo os interesses dos colonizadores que ignoraram a realidade e identidade dos povos, agrupando em tribos com disparidades culturais. Foi após a Segunda Guerra Mundial que as colônias africanas iniciaram o seu processo de independência. Contudo, o continente ainda vive diversos conflitos territoriais e religiosos. O clima na África, pessoal, em virtude de sua localização ao redor do Equador e dos trópicos de Câncer e Capricórnio, o continente africano tem um clima predominantemente quente. O clima da África é composto por clima equatorial, encontra-se no centro do continente, em áreas próximas ao Equador. Caracteriza-se por altas temperaturas e chuvas bastante abundantes durante o ano todo. Agora, o clima tropical úmido abrange o norte e o sul do clima equatorial. Apresenta altas temperaturas e chuvas abundantes, mas com uma estação seca marcante.
O clima tropical seco abrange as regiões de médias latitude, pois possui verões muito quentes e invernos mais frios. A precipitação durante todo o ano é muito baixa. O clima desértico encontra-se nas regiões do Saara e do Kalahari. Apresenta temperaturas muito altas e é caracterizado pela ausência quase total de chuvas durante o ano todo. O clima mediterrâneo encontra-se no extremo norte do continente. Na região próxima ao mar do Mediterrâneo. Caracteriza-se por verões quentes e secos e invernos chuvosos e mais frios. A África, gente, é um continente rico em recursos naturais e, portanto, a maior parte das economias dos países africanos baseia-se em atividades primárias como agricultura, pesca e mineração. Em algumas regiões, essas atividades são a principal fonte de emprego e geram grande parte do PIB dos países. A agricultura é uma atividade importante em toda a África e é a principal fonte de emprego para a maioria das pessoas que vivem em áreas rurais. As culturas mais comuns são o milho, o arroz, o trigo, a mandioca, o café, chá e o cacau. A pesca também é uma atividade significativa em muitas regiões litorâneas e representa uma importante geração de empregos em países como Senegal e Guiné Equatorial. A mineração o continente tem uma riqueza de recursos minerais como o ouro, o diamante, o cobre, o coltã, minério de ferro e o petróleo. Alguns dos países produtores de minerais são a África do Sul, a República Democrática do Congo, Zâmbia e Gana. Já a Nigéria e a Angola são dois países produtores de petróleo da África e do mundo. O setor industrial em alguns países, como África do Sul, Marrocos e o Egito, esse setor é relativamente desenvolvido por produção de alimentos, bebidas, têxteis e produtos petroquímicos. O turismo é uma atividade
econômica em crescimento. Muitos países africanos contam com grandes atrações turísticas, como parques nacionais, praias, cidades históricas e reservas da vida selvagem. Entre os países mais populares do ponto de vista turístico estão a África do Sul, o Egito e o Marrocos. Algumas curiosidades, pessoal, do continente africano. O rio Nilo é considerado o maior rio do mundo e pode ser visto do espaço. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são africanos. É uma pena, né, gente? É uma pena mesmo. Os maiores índices do produto interno bruto, PIB, do continente africano são da Angola e da África do Sul. A África, gente, é o único continente cortado por 3 paralelos: a linha do Equador, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Turistas procuram o continente africano para conhecerem os animais selvagens que vivem no safari. E no continente africano há 6 países que falam o português: a Angola, Ilhas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e Ilhas de São Tomé e Príncipe. O deserto do Saara, gente, nessa região, é o maior deserto quente do mundo. Ele é o terceiro maior deserto, perdendo para a Antártida e o Ártico, ambos desertos frios. Aqui no mapa físico, essa é a dimensão do deserto do Saara. É um dos ambientes mais severos da Terra, cobrindo aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. Bom, pessoal, esse foi o continente africano. Espero que tenham gostado, tá? Terão mais vídeos aí, estão vindo, tá? Não se esqueçam de curtir e compartilhar para estar ajudando a divulgação do canal e ao crescimento, tá? E quem não for inscrito, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Vai estar me motivando muito isto. Obrigado e fiquem com Deus.